Ontem, a partir das provocações do meu amigo filósofo Áureo João de Souza, eu pude colocar para vocês aqui argumentos que, na verdade, são ferramentas para que todos possam argumentar acerca da origem da pandemia de Covid-19. Não tem nada a ver com invenção chinesa, não tem nada a ver com plano chinês de dominação do mundo através da pandemia. Na verdade, o fenômeno que eu descrevi aqui ontem foi tão somente a passagem de vírus de um animal mamífero, o morcego, para seres humanos. Passagem essa que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe hoje, que é conhecida com o nome de transbordamento zoonótico. É o termo técnico para definir a origem da pandemia de Covid-19. Antes disso, porém, eu queria pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, assim, cada vez que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar a fazer o nosso canal a crescer cada vez mais. E ele vem crescendo muito bem. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Lembre que ontem eu expliquei o seguinte: quando o ser humano começa a invadir o ambiente natural de espécies e começa a degradar esse ambiente natural, ele vai criando uma pressão sobre essas espécies nativas, essas espécies silvestres, que faz com que esses animais fiquem estressados. O nível elevado de estresse e a alteração do ambiente natural faz com que o sistema imunológico desses animais diminua sua atividade. E vírus e micro-organismos que circulam no corpo desse animal e que estão em relativo equilíbrio com ele passam a enxergar ali uma janela de oportunidade para se multiplicar. Se o ser humano tiver contato próximo com esses animais estressados, com o ambiente natural degradado e o seu sistema imunológico debilitado, esses vírus que estão se multiplicando nesses animais silvestres podem transbordar e causar um transbordamento zoonótico, passando para seres humanos, causando doenças e possivelmente pandemias como a que está acontecendo atualmente. Possivelmente foi esse o desenho que fez com que o coronavírus de morcegos se multiplicasse em morcegos estressados, com sistema imunológico deficiente e passassem para seres humanos após sofrerem algumas mutações. Lembrem que organismos simples como vírus e bactérias, quanto mais se multiplicam, maiores são as chances de ocorrerem mutações. E as mutações em organismos simples, diferente das mutações em organismos complexos, são elementos de variabilidade genética e que fazem com que eles estejam em processo constante de evolução. É nessa perspectiva que a ação antrópica, ou seja, a ação do homem por meio do seu modo atual de produção, tem causado grandes impactos ambientais. São desmatamentos que acontecem de biomas inteiros. A Mata Atlântica, por exemplo, tem mais de 95% da sua cobertura nativa totalmente destruída. Foi a primeira grande agressão ambiental ocorrida em território brasileiro. A floresta amazônica vem sofrendo sucessivos ataques, principalmente no último ano, com o ministro Ricardo Salles à frente dessa cruzada de desmatamento da Amazônia. Os cerrados brasileiros são a nova fronteira agrícola, com uma grande devastação desse bioma para o plantio da monocultura de soja, da monocultura de milho. Então, nós temos que repensar todo esse modelo de desenvolvimento que é calcado na concentração de renda e na grande destruição ambiental. Porque, em algum momento, a natureza vai cobrar esse preço e pode cobrar esse preço de uma maneira muito incisiva, de uma maneira muito desgastante para a humanidade, como está sendo a atual pandemia de Covid-19. Eu queria que vocês fossem capazes de compreender também o seguinte: atualmente a biologia estuda e identifica algo em torno de, no máximo, 10% das espécies que vivem em nosso planeta. Cerca de 90% das espécies de seres vivos que vivem no planeta Terra ainda são desconhecidos pela biologia. Dentre esses, inúmeros vírus, bactérias, protozoários e fungos com um potencial muito grande de provocar danos à humanidade. Com o atual modelo de produção que a humanidade tem, que é um modelo calcado na concentração de renda e degradação ambiental, somado a isso, uma grande circulação de pessoas no planeta Terra, nós temos uma bomba relógio que está prestes a explodir.
Talvez a pandemia de Covid-19 seja apenas um sinal do que está por vir. A humanidade já sofreu com pandemias no passado, está sofrendo no presente e sofrerá no futuro. O quão mais grave do que a atual será a próxima pandemia dependerá fundamentalmente da revisão do ser humano em relação à sua conduta relacionada à proteção ambiental, relacionada ao seu modo de produção. E eu sou um tanto quanto pessimista em relação a isso, porque a atual pandemia não está aparentemente ensinando muitas coisas aos seres humanos. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos manifestações estampadas nas ruas na forma de faixas de protestos de empresários cobrando da prefeitura a abertura do comércio porque as empresas estão morrendo. É necessário que a gente compreenda que nós estamos num momento de aprendizagem de um novo vírus, da forma como esse vírus se multiplica, da forma como ele interage com o corpo humano e da forma como ele provoca a doença Covid-19. Nós não sabemos nem se a imunidade das pessoas que se curam da doença se prolonga por uma semana, um mês, um ano ou pela vida toda. É nesse cenário de incertezas que algumas pessoas colocam, inclusive, a economia à frente das vidas humanas. E isso é muito ruim, porque aparentemente denota uma impressão de que a gente não está compreendendo o que está por vir em relação a essa pandemia de Covid-19 e em relação a outras pandemias que certamente virão ainda a atormentar a humanidade. E nesse aspecto o Áureo João tem razão no áudio que ele me mandou e que provocou essa série de vídeos. A humanidade está focando muito a sua atenção no desenvolvimento de drogas para combater a Covid-19, no desenvolvimento de vacinas para prevenir a Covid-19 e nas estatísticas de contaminados e mortes. E isso é necessário, mas nós estamos esquecendo de analisar a coisa um pouco mais a fundo, por isso que ele pediu para a gente sair um pouco da superficialidade e mergulhar mais a fundo no problema e tentar buscar a origem disso tudo. Nós não estamos analisando a origem disso tudo e as medidas que nós temos que adotar nessa origem, ou seja, mudar e rever o modo de produção humano e o modo como o ser humano se relaciona com a natureza, se relaciona com o ambiente. Nesse desenho todo, Áureo, eu vi uma única ação de um grupo de cientistas holandeses que publicou um manifesto dizendo que a humanidade tem que rever a sua relação com o meio ambiente, a sua relação com o consumo e tem que começar a trabalhar o descrescimento. Eles criaram inclusive um novo termo chamado descrescimento, onde as economias mundiais deveriam se voltar para dentro dos seus próprios países a partir de iniciativas de frear o consumo excessivo, frear viagens meramente para o consumo, e eu coloquei inclusive um vídeo aqui no canal que eu estou colocando o card, onde eu detalho um pouco melhor esse manifesto. Mas foi basicamente a única iniciativa que eu vi até agora nesse sentido. No mais, eu não vi nada que se relacionasse a um incentivo da humanidade a rever a sua relação com a natureza e a rever o seu modo de produção. No vídeo de amanhã eu falo um pouquinho sobre a abordagem política da pandemia. Não só a abordagem política aqui no Brasil, mas a abordagem política global em relação à pandemia de Covid-19. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar a tua curtida e compartilhar para que o vídeo possa ganhar relevância dentro do YouTube. Forte abraço e até amanhã.